novas informações sobre o caso Jane Ray. A gente vem fazendo a cobertura em relação a essa triste situação que aconteceu com o ator sul-coreano. Hoje, dia 14, acontece o funeral do ator em questão. Inclusive, a gente comentou aqui em um vídeo que em 2022 ele comentou que queria que o seu velório tivesse bastante celebração, inclusive pessoas bebendo champanhe. Enfim, a nova situação que chamou a atenção e eu venho gravar esse vídeo é que nas redes sociais os internautas vêm relatando que antes de morrer ele vinha sofrendo uma certa perseguição. Uma espécie de stalker estava enchendo o saco praticamente da vida de Jay Ray e ele vinha se sentindo completamente saturado com essa situação. Não que isso seja o grande motivo para o acontecido, mas era algo que vinha de certa forma incomodando e gerando um grande desconforto em relação ao artista em questão. Então, através das redes sociais, grande parte do público começou a se manifestar diante essas situações, já que vem sendo um caso misterioso, não tem tantos detalhes que foram exibidos em relação após o triste adeus do ator em questão, mas eles evidenciam que pessoas próximas, fontes, relataram de certa forma que o ator estava se sentindo muito incomodado, inclusive inseguro, porque essa pessoa, ele é denominada como stalker, estava fuxicando a vida inteira dele de ponta a cabeça, inclusive fazendo filmagens, tirando fotos. Então imagina, você é uma pessoa conhecida e do nada na sua DM chega uma foto que você estava em determinado lugar, só que você não postou que você estava em determinado lugar. Então, no caso do Jay Ray, isso estava acontecendo com ele, tá? E estava ficando uma situação uma situação insustentável, de qualquer pessoa fica assustada. E hoje em dia, através das redes sociais, até muita gente que não é conhecido, você, enfim, acaba ficando em vulnerabilidade quando você publica onde você está e começa a mostrar um pouco mais sobre a sua vida. Então, foi um fato polêmico que chamou bastante atenção, tá? Outro ponto importante em relação a essa história, muitas pessoas questionaram se Jay Ray ele tinha uma namorada, se ele tinha alguém que vivia ali com ele. Afinal, ele tinha 39 anos, né? E claro, todos ficaram curiosos para poder saber, tá? O Jay Ray, ele acabou de certa forma gerando também uma confusão em relação a esse tema, porque ele tinha uma amiga que sempre estava muito próxima a ele, que era a Kim, sempre em fotos, publicações, e grande parte das pessoas que acompanhavam ele através dos doramas, enfim, pelas telinhas, acreditavam que ela poderia ser a namorada dele, tá? E após ele perder a sua vida, infelizmente, o que aconteceu? Grande parte do público foi atrás dessa moça para poder buscar respostas e querer saber um pouco mais, e inclusive cobrar posicionamento. Falou, peraí, meu, você é a namorada dele, você é a esposa dele, você não fala nada sobre o que aconteceu? Começaram a atacar a moça também de uma forma completamente gratuita. E aquela coisa, né? Quando você é artista, você é famoso, as pessoas querem cobrar posicionamentos de como você deve ou não se portar diante as situações. E um momento de luto, tem pessoas que preferem ficar caladas. Ok? Só que não, nas redes sociais o pessoal acha que acontece a situação, a gente tem que publicar o texto, escrever a mensagem, sabe? Sendo que hoje, inclusive dia 14/11, vem sendo o funeral dele, vem sendo o velório do rapaz em questão. Então a galera viaja na maionese, literalmente, né? Em querer, de certa forma, impor certas situações. E nessa questão da Kim, rolou essa confusão onde teve muita cobrança, tá? Não foram somente 2, 3 pessoas. Ele era um artista bem conhecido lá fora. E a galera vem cobrando até agora ela sobre o posicionamento. Tanto que aí ela teve que se posicionar e falar que não era, inclusive, a namorada dele. Enfim, não era essa pessoa que compartilhava desse sentimento, mas era uma grande amiga, né? Era uma grande amiga, uma pessoa muito próxima, inclusive, a ele, uma amiga íntima, pessoal, tá? E teve que se deparar também com essa situação, tá? É um caso misterioso, mas a gente sabe que é um caso onde ele vinha dando, de certa forma, sinais. A gente comentou isso no outro vídeo, tá? Inclusive, é uma situação bem chata e complicada, porque outro ator que também participou também de gravações com ele também, na mesma
no mesmo dorama, inclusive, acabou também fazendo praticamente a mesma coisa. A especulação é que ele tenha feito algo contra ele, e também teve outra pessoa que contracenou com ele, que em 2019 tomou também uma atitude, infelizmente, conturbada e teve esse triste adeus também, tá? Então, o que a gente vê aqui nas redes sociais é que lá fora a galera sempre tá nos holofotes ali, mas tem que ter também um cuidado com a saúde mental da galera, sabe? Acho que é importante, independente de estar ali no auge ou não, sempre ter esse cuidado, porque senão fica uma situação insustentável, né? E a gente até teve ele comentando em 2022 que ele já estava preocupado, né? Preocupado com a sua carreira, como que seria a longo prazo essa questão de atuação, porque o mercado estava se fechando, né? Mas a gente vê que a galera que atua lá fora já é um pouco mais velha, não é um pessoal tão jovem assim. Geralmente é o pessoal mais da música, né? Agora os atores já são um pessoal um pouco, não de mais idade, assim, são jovens, mas poxa, os seus 30 e pouquinhos anos e pra cima, sabe? E ele ali, na época de 2022, já estava um pouco assustado, já meio querendo mudar, trazer uma reviravolta. E recentemente algo muito legal aconteceu na vida dele, porque ele conseguiu fechar um contrato. Ele fechou um contrato, inclusive, e a agência que tinha fechado um contrato com ele falou: poxa, a gente fez diversas reuniões, a gente fez literalmente vários acordos aqui, e ele ia começar a trabalhar com a gente. E aí nós estávamos nessa grande expectativa, né, dele poder começar a iniciar com a gente. Ele é um brilhante ator e uma grande perda, obviamente, tá? E a gente fica muito chateado com isso. Então, ele tinha fechado um novo contrato, ia entrar mais grana no seu bolso ali, enfim, independente de grana, ele ia ter novamente os holofotes voltados para ele, né? Então, ele estava até que numa fase boa de sua vida em relação a essa questão profissional, porque a gente precisa estar, obviamente, realizado no âmbito profissional, amoroso. A gente tem que estar sempre realizado, né? E nunca frustrado. Então, essa preocupação que ele tinha nesse ano de 2024, pelo menos em questão de grana ou profissional, pelo menos estava sanada. Ele estava lá com o contrato, ele ia participar de novas gravações e atuar. Só que aí envolve outras coisas, como estava sendo a vida dele particular, tá? E muitas pessoas acham que vida de artista é um mar de rosas, e nem sempre é. A gente comentou agora sobre essa questão do stalker. Imagina como fica a cabeça da pessoa. Você não pode fazer nada, que tem alguém te vigiando, enchendo o saco para tentar talvez fazer alguma coisa, ou enfim, essa obsessão total. A gente teve uma série recente na Netflix, né? Se eu não me engano é Bebê Rena, né? A moça ficava atrás do cara, enchendo o saco do cara, enchendo o saco. Isso acontece também nos dias atuais, tanto com homem quanto com mulher, sabe? Uma situação muito conturbada, né? Então, as informações que a gente tem em relação a esse tema são essas informações. Se você não viu os outros detalhes, acesse o nosso canal. A gente comentou sobre essa questão da entrevista que ele deu, essa entrevista polêmica que ele deu, detalhes, deu sinais, só que foi em 2022, aí 2 anos depois acontece a perda do brilhante artista, tá? Hoje acontece, dia 14, o funeral do ator em questão, e qualquer outro detalhe que a gente tiver em relação a isso, a gente vai trazer para vocês, inclusive se a galera acabou seguindo o que ele queria, né? Ele queria que o pessoal bebesse, tomasse drinks ali durante o seu velório, seu funeral, enfim, foi um pedido dele. Ele comentou que ele queria que fosse uma celebração e não uma despedida, ok? Então é isso, pessoal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e fique ligado que a gente vai continuar comentando sobre esse caso quando aparecerem mais informações, tá bom? Valeu, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.